Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar absolutamente tudo, tá bom? Vou falar sobre o bacharelado internacional, os prós, os contras e também minha experiência pessoal. Se você está pensando em fazer o ensino médio nacional ou internacional, hoje vou tirar todas as suas dúvidas. Vou explicar tudo sobre o bacharelado internacional, as matérias, o acesso e as possibilidades na universidade. Tudo mesmo, minha vida. Eu vou tentar explicar tudinho, mas se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Então pega um cafezinho, seu caderninho e bora começar. Para começar, o que é o bacharelado internacional? Vamos lá. O bacharelado internacional é um curso, tá? Ele dura 2 anos. Não são 2 cursos diferentes, é um só dividido em 2. Ele é reconhecido mundialmente, e por isso o nome internacional, tá bom? O fato de ser em inglês não tem a ver com o que muita gente pensa. Ele serve como qualquer ensino médio para preparar os alunos para a vida, para a universidade, mas de um jeito um pouco diferente, eu diria. Importante, não é uma área do ensino médio como muita gente pensa. Ao contrário do que muitos imaginam, o ensino médio internacional não é só uma área, como acontece com o de saúde ou o tecnológico. São 2 tipos de ensino médio completamente diferentes, não apenas áreas distintas. Ele se diferencia do ensino médio nacional principalmente na metodologia, tá? Ou seja, é um ensino médio que foca bastante na autonomia, te estimula a pesquisar por conta própria. E, na hora de aprender, você realmente entende os conceitos e sabe aplicá-los. Não é só decorar, não tem nada a ver com isso. Além disso, a nota é diferente, é sobre 7, tá? Mas isso a gente fala mais pra frente. Além da avaliação final para entrar na universidade, existem outras provas. Mas calma, tudo no seu tempo. Como eu disse, é reconhecido no mundo inteiro, tá bom? Isso quer dizer que os mesmos conteúdos que você estuda aqui, por exemplo, na Espanha, também são ensinados na América Latina, na França e por aí vai. As provas que você vai fazer depois são as mesmas em qualquer lugar do mundo, e o nível também é o mesmo, claro. No ensino médio nacional, existem áreas como o ensino técnico e o de saúde. Vamos falar das disciplinas dessas áreas. Já no ensino médio internacional, temos 6 disciplinas, diferente do modelo tradicional. E também existem 6 blocos de diferentes áreas. O que a gente precisa fazer é escolher uma disciplina de cada bloco, em teoria, tá? Porque, por exemplo, o bloco de artes pode ser pulado, e aí você escolhe outra matéria no lugar. Se você for mais de exatas ou humanas, escolhe a opção que faz mais sentido para você. E ainda tem uma disciplina que dá equivalência tanto em ciências quanto em humanas. Vou falar dela daqui a pouco, tá bom, Pato? Por exemplo, no bloco de língua e literatura, tem só literatura, tem língua e literatura e tem representação teatral. Mas isso depende da escola, porque cada uma vai oferecer matérias diferentes. Não vão oferecer tudo, tá? Pelo menos isso não é o comum. A escola vai escolher uma das opções. No meu caso, por exemplo, eu só tive literatura. E não é aquela literatura clássica de vamos estudar a vida de Jorge Manrique, ou de Cervantes, ou sei lá quem. Não é isso. É mais aprender o básico de cada estilo, sem aprofundar em autores específicos, tipo barroco e outros movimentos. O básico, para depois você saber aplicar e analisar textos de verdade. E claro, ler pra caramba. Ou seja, você lê muito. E de cada livro precisa fazer um diário de leitura, conhecer bem mesmo. Por quê? Porque depois vem as provas, né? Tem uma prova sobre o conteúdo estudado e outras baseadas nos livros que você leu. Então, se tem uma coisa que não falta é leitura, até explodir de tanto ler. O segundo bloco é o de aquisição de línguas. O mais comum aqui é ter inglês como segunda língua. Também se lê bastante, mas não é literatura, é um outro tipo de leitura. Você precisa ler algumas histórias e vai trabalhar com elas praticamente o ano todo. No próximo bloco temos indivíduos e sociedades, que basicamente são as ciências humanas de sempre. Aqui entram matérias como história, geografia, psicologia, política global, administração, um monte de coisas. E é aqui que entra a disciplina de sistemas ambientais e sociais. O que acontece é o seguinte: desse bloco eu escolhi a disciplina de sistemas ambientais e sociais, que vale tanto para humanas quanto para exatas. Ou seja, me livrei de ter história, que era algo que eu não aguentava. Filosofia, economia, tudo isso, coisas que sinceramente não iam me acrescentar em nada. E sistemas ambientais e sociais têm me trazido conhecimento de verdade. Aliás, é uma matéria que muita gente nem conhece, né? Sistemas ambientais e sociais é uma disciplina que basicamente ensina ecologia, sustentabilidade. É uma matéria super sustentável. A ideia é entender a natureza, a importância das coisas, como a mudança climática, por exemplo, e também como a gente interage com o meio ambiente. Pra ser sincera, eu tava morrendo de medo, achando que não ia curtir ecologia, mas foi o contrário. Na verdade, eu me surpreendi. Estou gostando bastante.
E agora chegamos ao bloco que eu mais gosto, o bloco das ciências. Eu faço biologia e química. Na minha escola também oferecem física, além de outras matérias, incluindo sistemas ambientais e sociais. Quem é de humanas talvez não curta ter química, mas na minha turma foi tranquilo escolher sistemas ambientais e sociais. Na verdade, minha turma inteira, tanto o pessoal de humanas quanto de exatas e tecnologia, faz essa matéria junto. E é aqui, gente, que aparece a primeira grande diferença entre o ensino nacional e o internacional. No primeiro ano do nacional, você estudaria biologia com geologia e física com química, tudo junto. No bacharelado internacional isso não rola. Aqui, biologia é uma matéria, física é outra, química é outra. E geologia nem tem, porque, né? Geologia pra quê? Como já dizia o Sheldon, não fui eu que inventei isso. E é aqui que algumas pessoas começam a se ofender comigo. Vamos ver. Quando eu digo que no bacharelado internacional, e não é por arrogância, juro, se aprende mais conteúdo em algumas matérias. Não tô dizendo isso porque me acho, tá? É porque realmente é assim. Vamos lá, pensa comigo. Se no ensino nacional você estuda biologia e geologia juntas durante o primeiro ano, com 4 horas semanais, tudo bem. Mas é claro que não vai ter o mesmo conteúdo que eu, que estudo só biologia por 5 horas por semana. Portanto, não é por nada, mas no fim das contas, com mais horas, você tem muito mais tempo de conteúdo. E o mesmo vale para química e física, as matérias acabam recebendo mais conteúdo. Então não é sobre me achar mais ou menos. Quer dizer, eu realmente não vou saber filosofia, porque não estudei, mas vou saber mais sobre biologia. E tudo bem, é assim mesmo. E claro, considerando que eu quero fazer biologia e nada relacionado à filosofia, provavelmente isso vai ser mais vantajoso para mim. Agora o bloco de matemática. Existem 2 tipos. Uma é matemática, análise e abordagens, que eu acho que é a minha. Normalmente o colégio separa em 2 turmas, uma para ciências e outra para humanas, mas não sei o nome exato da outra. Mas o ponto é que cada uma foca mais no que a pessoa quer seguir depois. E por último, temos o bloco de artes. Tem música, artes visuais, teatro. No meu caso, como eu não me interessava por nada dali, aproveitei para escolher química. Faz muito mais sentido estudar ciências do que teatro, se eu quero fazer biologia, né? Essas são as 6 matérias. E pra mim tá ótimo, no fim das contas, você adapta tudo ao que faz mais sentido pra você. Mesmo que às vezes você sinta que está estudando algo que não vai usar. Mas já aviso, é importante se informar direitinho. Porque isso depende das matérias que a escola oferece. Nem todos os colégios vão ter todas as opções. Por exemplo, você pode querer fazer design tecnológico, mas o colégio que você escolheu talvez nem ofereça. Ou pode ser algo como ciências do esporte. Nem sempre essas matérias estão disponíveis. Então pergunte. Importante, dessas 6 matérias, você precisa escolher 3 de nível médio e 3 de nível superior. As matérias mudam bastante de um nível para o outro. Por exemplo, biologia. Esse aqui é meu livro de biologia. Ele cobre 2 anos, por isso que ele é um tijolão. Tá bom. Pesa uns 3,5 kg, quase o peso de um bebê. Mas calma, é para 2 anos. Estão vendo? Espera focar. Todas essas linhas laranjas aqui embaixo. Estão vendo isso tudo? Pois é. Isso é conteúdo de nível superior. Então, se você fizer biologia no nível médio, o conteúdo vai ser bem diferente. Você só vai estudar o que está em branco. Se for cursar o nível superior, terá que estudar tudo isso aqui. Ou seja, tudo isso, meu bem, você vai ter que aprender, viu? E por isso, digamos que eu fui um pouco inconsequente, né? Mas é isso. Então aqui já dá pra ver a diferença. Por exemplo, em literatura há uma prova extra, na verdade uma redação. E aí você também precisa ler. Se não me engano, no nível médio são 7 livros e no superior 9. Acho que são 2 a mais. Mas não levem tudo que eu digo ao pé da letra, tá bom? Ou em matemática, por exemplo, acho que são 2 temas extras e uma prova a mais, 3 em vez de 2. Então, dependendo da matéria, algumas coisas mudam. Podem perguntar. Quando forem buscar informações na escola, eles explicam tudo direitinho. Além disso, no início do ano, eles explicam tudo várias vezes e ainda dão bastante tempo para vocês decidirem. Eu, por exemplo, tive mais ou menos 1 mês para escolher as matérias. Nível médio ou superior, então. Além das matérias, senhoras e senhores, temos o que chamamos de núcleo do bacharelado internacional. Isso sim é igual em todos os institutos que oferecem o bacharelado internacional. Mas o que é isso, afinal? Esse núcleo é formado por 3 componentes: teoria do conhecimento, monografia e criatividade, atividade e serviço. Primeiro, a teoria do conhecimento. É tipo uma filosofia, mas não chega a ser exatamente isso. É mais como refletir, né? Filosofar sobre o próprio conhecimento. Vamos deixar assim, sem conteúdo fixo nem provas, mas com 2 testes, sim. O primeiro é a avaliação interna da teoria do conhecimento. Certo, esse é feito no primeiro ano. Sobre o que é? Calma.
Bom, você recebe algumas perguntas relacionadas ao conhecimento. Depois tem que fazer um documento respondendo à pergunta, usando 3 objetos da sua experiência. Pode parecer meio estranho, mas tudo bem. E depois você ainda tem que apresentar isso. Inclusive, tenho que fazer isso semana que vem. Depois vem outra prova, a avaliação externa. Mas essa eu ainda não sei muito bem como funciona, pra ser sincera. Porque, os temas e essas coisas só são divulgados em setembro do 2º ano. Então, por enquanto, só posso dizer que tem mais uma prova, tá bom? Não sei como será a avaliação externa, mas a interna é composta por perguntas. Tipo assim, o conhecimento tem limites? Ou existe conhecimento ruim? Diferencie conhecimento, crença e opinião. Essa é minha opinião. São perguntas desse tipo, sabe? Existem cerca de 30 opções. A segunda mais famosa é a monografia, também chamada de ensaio estendido. Basicamente é um trabalho de cerca de 4.000 palavras sobre a matéria que você quiser. É como um TCC em versão compacta. Mesma ideia. E por fim, temos o criatividade, atividade e serviço. Já falei disso no TikTok, mas vou resumir rapidinho aqui. Você vai precisar realizar essas atividades tanto dentro quanto fora da escola. Na parte de serviço, por exemplo, você pode fazer trabalho voluntário. Eu, por exemplo, sou voluntária em um abrigo de animais. Isso conta como serviço. Ou, sei lá, se você passar um tempinho num asilo aos finais de semana, também conta. Tem também as atividades físicas, como esportes, excursões, tipo fazer trilha. Hoje em dia, eu faço o Caminho de Santiago. Muita gente me pergunta sobre isso também. Para fazer o bacharelado internacional, é preciso abrir mão das atividades extracurriculares por falta de tempo? Não, minhas vidas, não. Na real, é justamente o contrário. Se você pratica um esporte, tipo eu com a ginástica rítmica, isso já conta como criatividade, atividade e serviço, eu acho, né? Se você pinta, por exemplo. Minhas experiências de criatividade incluem tudo, até minhas redes sociais. Literalmente tudo. Murais na escola, corridas beneficentes, campanhas de arrecadação, tudo isso entra como criatividade, atividade e serviço. Ah, e uma coisa importante sobre as disciplinas. Não, gente, não são em inglês. A não ser que a sua escola ofereça o bacharelado internacional bilíngue em inglês. Digo isso porque muita gente já passou por essa confusão, achando que as aulas seriam em espanhol. E de repente, alguns livros estão em inglês. Mas fiquem tranquilos, as aulas são em espanhol. Vou dar o meu exemplo, tá bom? O livro da disciplina de Sistemas Ambientais e Sociais está em inglês, mas a matéria é ensinada em espanhol. Tanto as provas quanto as aulas são em espanhol. Mas o livro, pois é, infelizmente não está em espanhol. Então você tem que se virar com o inglês, mas no fim, as aulas, as provas, tudo é em espanhol. Mas geralmente não é assim, tá? Vamos ao que interessa. Como se entra no bacharelado internacional? Muita gente me pergunta se o bacharelado internacional só existe em escolas particulares ou também em públicas. Numa escola pública, se você quiser fazer o bacharelado internacional, vai ter que fazer o duplo. Você deve estar se perguntando, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Pois bem, minha vida basicamente significa que se quiser fazer o bacharelado internacional, você precisa complementar com parte do bacharelado nacional. E claro, ainda tem que fazer a avaliação do bacharelado para acesso à universidade, além de todas as avaliações internas e externas. Talvez. A parte boa é que você sai com as 2 titulações como se fossem 2 bacharelados. Mas assim, sei lá, eu acho que as 2 servem exatamente para a mesma coisa. Então, sinceramente, não sei se vale a pena. No ensino privado, é possível encontrar alguns colégios que oferecem só o bacharelado internacional, mas não são todos, tá? Aliás, em muitos lugares ainda é necessário fazer o duplo. E outro ponto é que não está disponível em todos os institutos. Mas no site oficial do Bacharelado Internacional tem um buscador onde dá para ver todos os centros, tanto públicos quanto privados que oferecem o programa. E dito isso, vamos ver como realmente entrar no Bacharelado Internacional? Olha, isso depende da escola, tá bom? Mas muitas exigem uma nota mínima para entrar. Sabe por quê? Porque às vezes há poucas vagas e eles preferem aceitar os alunos com melhor desempenho. Isso porque o bacharelado internacional busca um certo perfil, e eles procuram por esses perfis. Então pode ser que alguns colégios exijam uma média mínima de 7, por exemplo. Lá pelo 4º ano do ensino médio, essas coisas você sabe como é. Como eu disse, esse ensino médio é voltado para o perfil do bacharelado internacional, mas isso não quer dizer que já avaliaram vocês. O perfil do bacharelado internacional não é melhor nem pior que o nacional. Sério, não tem nada a ver. São apenas perfis diferentes. Resumindo, o perfil do BI é mais investigativo, de mente aberta, autônomo e organizado. Você precisa entender que eles vão te passar muita coisa, tá?
Vai ter um monte de provas, uma quantidade absurda de trabalhos acumulados e você vai precisar saber se organizar. Manter tudo em dia, dar conta de tudo ao mesmo tempo, sem parar de estudar, porque os conceitos precisam ser aprendidos. Por isso, é essencial ter uma boa organização. Claro, sim, o nacional também exige bastante, vão te passar várias coisas. Mas não posso dizer muito porque não faço o nacional, então não sei exatamente o que é pedido. Mas é claro, no fim das contas, você está cursando o ensino médio. E o conteúdo também importa muito. Como eu já disse, esse ensino médio não tem nada a ver com decorar. Se você é ótimo em memorizar, eu realmente te invejo, porque isso não funciona pra mim. Mas acho que você se sairia super bem no ensino médio nacional, tá bom? O ensino médio internacional é justamente o oposto disso. Exatamente, a proposta é compreender os conceitos, aplicá-los e saber falar sobre eles. Agora, isso vai depender de você. Então, ao escolher seu ensino médio, pense: que tipo de estudante eu sou? Qual estilo me atrai mais? Não pense em qual é o mais fácil, porque já te adianto, os dois vão ser difíceis do mesmo jeito. No fim das contas, você vai ralar muito de qualquer forma. É uma preparação para a universidade e ela também não vai ser moleza, nenhum dos dois será fácil. Mas aí você tem que pensar no seu perfil, no que funciona melhor para você. Se prefere memorizar, talvez tenha menos trabalhos, mas vai ter que focar mais nisso. Ou então, ter mais trabalhos, investigar mais e aprender mais a fundo. Ai, não sei mais, minha vida. Isso vai de você. Vamos falar das avaliações, porque sim, esse assunto é cheio de detalhes e tem bastante diferença, viu? Para começar, vocês sabem como funciona no sistema nacional de sempre, né? As notas das provas que você faz ao longo do ensino médio contam depois na hora do vestibular. No bacharelado internacional isso não acontece. Ou seja, as provas feitas durante esses 2 anos não contam para absolutamente nada. Servem só para acompanhar como você está indo e como está aprendendo os conceitos. Se você funciona bem sob pressão, vá pro nacional. Sem pressão, você não vai se dar bem lá. Porque no fim das contas, você só vai se testando. E se não ligar muito pra isso, bem, as provas de verdade só vêm daqui a 2 anos. No final, você realmente não vai aprender todos os conceitos. E aí, esses testes servem para medir o quanto você aprendeu e te preparar para as provas finais. Se você não for bem nessas provas, então a avaliação final provavelmente também não vai sair boa. Então, de verdade, se você lida melhor com pressão, o nacional pode ser mais a sua cara. Eu achava que só sabia funcionar sob pressão e que isso ia me atrapalhar aqui. Nem considerei essa parte. Quando entrei no bacharelado internacional. Nesse ponto, exatamente. E a verdade é que não, quer dizer, na real eu tô indo super bem, tirando notas incríveis. Acho que teria ficado mais estressada no outro, com pressão demais e acabaria me atrapalhando. Tô bem feliz com isso. E agora, vamos ao que importa. As notas. Sei que isso vai surpreender alguns, mas é assim mesmo. Vocês sabem que no Sistema Nacional Tradicional, no ensino secundário obrigatório, no fundamental, as notas vão de 0 a 10. Já no bacharelado internacional, não. Lá, as notas vão de 1 a 7, isso mesmo. E também não tem decimal, ou seja, não existe nota 5,5. Você pode tirar 7, 6, 5. Em vez de números com vírgula, são faixas de pontuação. Tipo, de tal ponto até tal ponto é 7, de outro ponto até outro é 6, e assim por diante. Isso é bom, porque pode te beneficiar em alguns casos. Por exemplo, você pode tirar a nota máxima sem ter feito uma prova perfeita, mas também pode te prejudicar. Às vezes você ficou a 1 ponto da nota máxima e acabou ficando com 6. Na real, a diferença de nota é bem perceptível. Eu sei que todo mundo vai comentar, minha vida. Se as provas ao longo do ensino médio não contam, como diabos eu consigo o diploma do programa, né? Ok, olha só, eu sei que pode parecer complicado, mas na verdade é bem simples. Só é meio enrolado de explicar. Para começar, criatividade, atividade e serviço não tem nota, mas você precisa cumprir para conseguir o diploma do programa. Ou seja, eles precisam ver que você realmente fez essas atividades. Se não fizer, fica sem o diploma do ensino médio. Na teoria do conhecimento, os 2 ensaios vão de A até E. Você precisa tirar pelo menos um D para passar no programa do diploma. Monografia, e isso são basicamente a mesma coisa. Com as notas da monografia e dos ensaios de teoria do conhecimento, você pode somar até no máximo 3 pontos. Agora falando das disciplinas, em cada uma a gente tem que fazer uma avaliação interna. São vários tipos de redação parecidas com a monografia, só que em menor escala sobre algum tema da disciplina que você está cursando, como literatura ou inglês. Tem também áudios, trechos, geralmente são redações. E depois vem as avaliações externas, que são provas bem parecidas com as que você fez ao longo dos 2 anos e que, dependendo da disciplina e do nível, podem ser 2 ou 3 provas. Essas provas não acontecem em 3 dias como o vestibular, e sim em 3 semanas.
E sim, você tem dias de descanso, matérias com até 2 dias de intervalo e outras com 2 provas no mesmo dia. Mas geralmente, se hoje você fez uma prova de determinada matéria, amanhã você tem a próxima prova dessa mesma matéria. No total, temos 6 matérias. Cada uma vale no máximo 7 pontos, ou seja, podemos somar até 42 pontos. A esses 42 pontos, somamos até mais 3 da teoria do conhecimento e da monografia, e aí temos o total máximo de 45 pontos. Muito bem, existem alguns mínimos. Você precisa alcançar no total pelo menos 24 pontos. Isso somando todas as disciplinas, com exigências extras no nível superior. Você precisa de pelo menos 12 pontos no nível superior e no mínimo 9 no intermediário. Não pode tirar mais de 3 notas iguais ou inferiores a 3. Tem várias restrições nesse sentido. Então, você precisa atingir no mínimo esses 24 pontos e cumprir os outros requisitos. E quando você atinge esses 24 pontos, aí sim você recebe o diploma do programa, ou seja, o título de bacharel. Claro, e se eu não fizer a prova de acesso à universidade, como funciona? Com essas notas, você faz um sistema de conversão e ainda precisa fazer outras provas, como as da Universidade Nacional de Educação à Distância, que eu mesma vou precisar fazer para alcançar os 14 pontos. Mas, sinceramente, são provas que não mudam muita coisa, pois acontecem praticamente no mesmo mês. É como repetir uma prova, e pronto. Com isso, você já é aprovado, como qualquer vestibular normal. As possibilidades, senhoras e senhores, são exatamente as mesmas do Sistema Nacional. Ou seja, dá na mesma. Você pode entrar em qualquer curso superior, qualquer carreira universitária, militar, o que quiser. A única diferença é que, se quiser entrar numa universidade de fora, fica bem mais fácil, porque o sistema é mais conhecido. Não sei se vocês estão entendendo. Minha experiência como aluna do Bacharelado Internacional está sendo maravilhosa, de verdade. Estou muito feliz. Passei a vida toda no Sistema Nacional e agora sinto que estou me saindo muito melhor. Sempre fui péssima em decorar e passei a vida inteira tendo que memorizar. Agora estou realmente aprendendo de verdade. Estou super feliz. Então, eu recomendo? Sim, com certeza, se você se identificar com esse tipo de estudo. Mas, por favor, se forem entrar nisso, vocês precisam ser organizados. Eu não era, mas me esforcei para mudar isso usando aplicativos. Encontrem uma forma, mas precisam ser organizados para não deixar tudo acumular. Vocês têm que manter os trabalhos em dia, precisam gostar, principalmente de pesquisar. Acima de tudo, sejam muito responsáveis. Mantenham tudo em dia, senão acumula e fica ainda mais difícil. Não confiem nessa de deixar para depois achando que vão aprender mais tarde. Isso é mentira, esse momento nunca chega. Com tantas provas e tarefas, não adianta dizer depois eu estudo. Acredite, você não vai estudar depois. Estude um pouco por dia e garanto que você vai conseguir. Muito bem. Também me perguntaram, vale a pena aprender inglês mesmo sem querer estudar fora? Sim, se você gosta desse método de estudo, acho que vale sim. Quero que vocês entendam que fazer esse ensino médio não depende só da vontade de estudar no exterior. É simplesmente um ensino médio como outro qualquer, só que com uma metodologia diferente. Ou seja, não pense assim, quero ir embora. Se você quer ir embora, o bacharelado internacional é o ideal, mas mesmo que não queira, veja como funciona cada um. Aí você compara e diz, prefiro esse por tais motivos, vou escolher esse. Mas não se baseie só na ideia de sair ou não do país, porque isso não tem nada a ver. E é isso, vou encerrar porque, sem exagero, já faz 4 horas que estou gravando esse vídeo. Comecei às 6 e agora são 10 da noite, gente. Se eu continuar falando mais sobre o bacharelado internacional, no fim, juro que vou acabar mudando pro nacional, porque já estou há 4 horas num vídeo de 20 minutos, tentando organizar as informações para não me enrolar. Com certeza já me enrolei também. Vou nessa, tô com fome e quero ver minhas tentações. Então é isso. Amo muito vocês. Um beijinho, lindos. Muac. Nossa, bati no foco.